Oi, gente. Deixa eu ver se nós conseguimos resolver aqui o nosso problema técnico. Boa noite, sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade. Estou só aguardando a doutora Luciana entrar aqui pra gente começar a correção do nosso simulado. Todo mundo já está com o simulado de prisões aí em mãos? Eu já tô com o meu aqui, prontíssimo. Prontíssimo, gente, prontíssimo. Deixa eu ver se... Ai, que lindo! Obrigada pelo carinho. Deixa eu ver. Agora foi! Vamos já adicionar aqui. Gente, esse Instagram querendo me trollar, né? Aê! E aí, Lu, tudo bem? E aí, meu amor? Nossa, essa internet realmente tá muito boa. A qualidade tá assim... Yes, é que eu troquei minha internet depois da nossa... Parabéns! Bem-vinda, né? A modernidade. A modernidade. Eu não tava aguentando mais aquela internet. Tá perfeita, tá perfeita. Então, assim, gente, para vocês que estão chegando, estão perdidos, essa aí é a doutora Luciana Peixoto. Ela é delegada lá em São Paulo. Se apresente, doutora, se apresente, aproveite aí, Lu. Fale um pouquinho sobre você. Então, e vou depois... me apresentar. Boa noite, gente. Meu nome é Luciana Peixoto, sou delegada aqui de São Paulo. Assumi tem 2 anos, sou do último concurso. Sou professora de curso preparatório de processo penal. Então, ajudo sempre a galera aí que está preparando para as carreiras policiais. De vez em quando tiro umas dúvidas, faço revisão de véspera. E vim ajudar hoje no Simulive. Tá aí, gente. O Simulive de hoje vai ser sobre prisões. E a doutora Luciana falou que ela adora esse tema. Então eu falei, então maravilha. Então você vai falar sobre uma coisa que você gosta. Eu que você adoro aprender, né? É função de delegada. Então, perfeito, gente. Então, para quem tá chegando agora, pessoal, o simulado está disponível no site. Então, acompanha direitinho. É só entrar lá no www.resumapas.com.br. Clica lá em Simulive, faz o download. E você que já resolveu, já tá aí preparadíssimo. Bora lá que vai começar a brincadeira. Então, a gente faz assim, eu posso ler a questão e a doutora Luciana vem fazendo aí considerações, tudo direitinho, fechou? Tudo certo, Lu. Pode começar aí. Começando. Questão número 1. Questão recente, de 2019. Diz assim o enunciado. A gravidade específica do ato infracional e o tempo transcorrido desde a sua prática não devem ser considerados pelo juiz para análise e deferimento de prisão preventiva. Então, Lu, primeiro eu queria só falar um pouquinho sobre prisões, né? Vamos aqui ajudar o pessoal que está começando a estudar. A gente tem que lembrar que quando a gente fala em prisões, o Brasil hoje, a gente tem prisões pré-processuais, né? Que são as cautelares, as prisões de execução da pena, que é a prisão em si. E a gente tem algumas prisões que são até controvérsia, que é a prisão administrativa, ainda tem discussão na doutrina se ela existe ou não atualmente no Brasil. A gente tem a prisão civil, lembrando que prisão civil atualmente é só de quem está devendo pensão alimentícia, depois do Pacto de São José da Costa Rica. Então a gente não tem mais depositário fiel sendo preso. E as prisões, é importante lembrar que o que é o mais importante? Prisão mesmo, a prisão pena. Então, só depois, trânsito em julgado da sentença, lembrando que já tem decisão que autoriza o cumprimento a partir da segunda instância. Então, de sentença confirmada de segunda instância, já pode começar o cumprimento de pena. E tem que lembrar que tem as prisões que são as cautelares, ou seja, antes do trânsito em julgado, antes de realmente começar a execução da pena. E as cautelares a gente tem a prisão preventiva, prisão temporária, e a gente tem uma prisão que é a prisão em flagrante, que a doutrina tem uns que falam que é pré-cautelar, tem outros que falam que é cautelar, né? Então, importante começar com essa primeira diferença. Essa questão aí, a primeira questão, a gente já veio direto tacando jurisprudência, né? Então, a gente tem algumas súmulas relacionadas ao tema de prisões. E, nesse caso, teve um julgado que determinou que a prisão, que o ato infracional, ele deve sim ser analisado, tá? O ato infracional, ele deve ser analisado, mas ele tem que ser analisado em alguns casos específicos. Então, o juiz, ele vai ter que analisar
gravidade específica do ato infracional. Então, não é um simples ato infracional, uma passagem que vai carregar a possibilidade da prisão, fundamentar a prisão preventiva. Mas se for atos infracionais graves, se for com curto período de tempo, às vezes eu vejo no meu dia a dia, às vezes eu prendo alguém que está com 18 anos e eu puxo ele, ano passado com 17, ele tem 5, 6 atos infracionais. Tem vários roubos. Então, o ato infracional ele pode sim fundamentar uma prisão preventiva, um pedido de prisão preventiva. E ele tem que acontecer também, a prisão só vai acontecer se tiver possibilidade de reincidência, né? Então, a partir do momento que mostra que a personalidade do agente é uma personalidade que tende à criminalidade, ele faz do crime seu meio de vida, aí nesses casos a gente pode fundamentar a prisão em flagrante. Então, gabarito da letra 1, da primeira, né? Da primeira questão é errado, porque tem que cortar esse não. Então, a gravidade específica do ato infracional e o tempo transcorrido desde a sua prática devem ser considerados pelo juiz para análise e deferimento da prisão preventiva. Isso foi julgado, inclusive, tem um julgado de 2017. O primeiro julgado foi em 2016, que firmou esse entendimento. E em 2017 a gente teve um outro julgado que já foi em cima desse entendimento, que é o RHC 89534 do DF. Então, quem quiser anotar isso, é um outro HC bem recente assim, né? 2017. Sim. Mas que mostra que esse está sendo um entendimento, já tem várias decisões. Então, inclusive, para os delegados aí também podem representar por preventiva quando tiver ato infracional. Então, pronto. Anotaram? Gabarito errado e diversos... Foi muito rápido. Não, foi ótimo, tá ótimo. Tem 14 ainda, vai ter muito papo aqui. Então vamos. Segunda questão da VUNESP. Interessante que essa primeira questão foi da banca CESP. O CESP adora cobrar jurisprudência formativa. Segunda questão da VUNESP, ano de 2018. A medida cautelar de internação provisória do acusado só pode ser deferida se o crime for praticado mediante violência ou grave ameaça e desde que os peritos concluam ser ele inimputável ou semi-imputável, com risco de reiteração do crime. Certo ou errado, gente? Certo ou errado? Essa eu deixei em branco. Essa aí... Então, Lu, enquanto a CESP gosta de cobrar muita jurisprudência, a VUNESP é uma banca mais voltada para a letra de lei, né? Letra de lei e às vezes um pouco de doutrina. Então, ela não cobra tão profundo jurisprudência, a não ser uma súmula, uma jurisprudência muito pacífica, né? Sim. Então, nesse caso, ela fundamentou em letra de lei. Mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão antes. Esse caso específico fala sobre internação provisória. O que vem a ser internação provisória? A internação provisória é como se fosse uma prisão preventiva no caso de inimputáveis ou semi-imputáveis. Então, o perito constatando que a pessoa é inimputável ou semi-imputável, aí a gente tem que lembrar que o perito vai constatar isso através do incidente de sanidade mental. Então, tem que ter um perito constatando. O incidente de sanidade mental do acusado não pode ser pedido diretamente pelo delegado, depende de pedido judicial. Então, você tem que representar para o juiz, e o juiz que vai decidir pelo incidente de sanidade mental e deve ser atestado por um perito. Então, toda vez que tiver confirmado que a pessoa é semi-imputável ou inimputável, né, não tem a capacidade de discernimento para os seus atos, a gente vai ter a possibilidade de aplicação no final, a pena, né? Ao invés de ter prisão, vai ser medida de segurança. E na fase provisória, a fase preventiva, cautelar, ao invés de ser uma prisão preventiva, vai ser uma internação provisória. Então, essa resposta está correta, ela tem fundamento legal no artigo 319, ela é uma medida cautelar e ela exige que tenha violência ou grave
grave ameaça, né? Ou então, e tem que haver risco de reinteração. Então, você tem que fundamentar nos mesmos termos. É como se você fosse fundamentar uma prisão preventiva. Então, quando tiver violência ou grave ameaça, risco de reinteração, nesses casos a gente vai internar de forma provisória o acusado. E outro ponto. Se for um incidente de insanidade mental da vítima, nesse caso o delegado pode pedir direto o pedido, né? Então, o pedido, a perícia de sanidade mental da vítima, do ofendido, pode ser pedido direto pelo delegado. Mas se for do acusado, do réu, aí depende de autorização judicial, tá? Então, tá aí, correto. Gabarito correto. Quem foi que acertou? Depois vocês falem, gente, acertei, errei. Quem deixou em branco e ficou na dúvida. Então já tá tudo esclarecido aqui. Perfeito comentário, Lu. Perfeito. Fechou, pessoal? Todo mundo acertou, né, gente? Todo mundo. Pessoal, tá aqui. A galera, ó, manda bem aqui nas questões. Muito bom. Eu vi aí um tanto de gente mandando o seu. Comentários. Muito bom, gente. Terceira questão, vamos lá, VUNESP também. É cabível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar às acusadas gestantes ou com filhos de até 8 anos de idade incompletos, assim como aos acusados maiores de 70 anos. Certo ou errado, pessoal? Isso também é questão relativamente nova, né, gente? Recente. O Unesp tá aí, então a gente teve uma mudança na lei que foi recente, falando um pouquinho sobre a possibilidade, né, da prisão domiciliar. E teve até um julgado do STF estendendo para todas as mulheres gestantes. Então, essa questão vai precisar de muita atenção, tá? Primeiro, porque ela pede, além de decisão do STF, que foi um julgamento do ano passado, eu acredito, do ano passado, ela pede letra da lei. O que é importante você saber? A primeira coisa, quando você começa a ler a pergunta, substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar. Nesse caso, gente, a gente está falando de cautelar. Então, a prisão domiciliar, ela está sendo só substituída. Então, os casos que forem possíveis fazer uma prisão preventiva, mas a lei permite que fique em casa, recolhido em casa, a gente vai ter que conceder a prisão domiciliar. E a lei estabelece exatamente por alguns motivos, né, motivos humanitários, que a pessoa cumpra em casa essa prisão. Lembrando que prisão domiciliar é como se ela estivesse presa. Então, você só pode sair de casa com autorização judicial. O que é diferente, o que o pessoal confunde muito? A lei de execução penal tem o regime de prisão domiciliar. Então, é um regime aberto domiciliar. Nesse caso, já é fase de execução da pena e a pessoa já está no regime aberto. E aí, como preenche alguns requisitos, ela vai poder cumprir o regime aberto em casa. E aí, até o pessoal falava no início, né, quando surgiu essa história da prisão domiciliar, quando surgiu a medida cautelar, começou uma discussão, por que a cautelar é muito mais rigorosa do que a LEP. E aí, o que os doutrinadores, o que a jurisprudência deixou muito claro na LEP já está num regime aberto. A pessoa ela já está no regime mais brando da execução da pena. E aqui, nesse caso, vai ser para substituir a medida preventiva, né? A prisão preventiva. E a prisão preventiva é prisão mesmo, é cárcere. Então, por esse motivo, tem que ser mais rigoroso para poder ser concedido em casa. Então, quais que são as possibilidades de prisão preventiva substituída pela domiciliar? Quando for maior de 80 anos, então aí a gente já achou o primeiro erro. Então, a gente já sabe que o nosso gabarito é errado. Por quê? No finalzinho aí fala maiores de 70 anos. Maiores de 70 anos está na LEP. Então, no caso do CPP, que estabelece a cautelar, é maior de 80 anos e não de 70 anos. Além disso, extremamente debilitado por doença grave, lembrando que a LEP só exige doença grave e no CPP exige extremamente debilitado.
E essa prisão tem um apelidinho que está começando a cair nas provas, né? Que é prisão domiciliar humanitária. Então, quem não anotou, anota aí num cantinho, porque está começando a cair nas provas. Até, às vezes, em questão dissertativa, fale sobre prisão domiciliar humanitária. E aí a gente fica um pouco perdido do que é. Então, tá aí, é quando estiver extremamente debilitado por doença grave. Imprescindível aos cuidados de criança menor de 6 anos ou com deficiência. E aí a LEP estabelece que é filho menor ou deficiente. Então não coloca esse prazo aí de 6 anos. A outra possibilidade é mulher com filho de até 12 anos incompletos. Então a gente achou o segundo erro. A nossa questão fala 8 anos incompletos. Na verdade são 12 anos incompletos. E os homens, quando for o único responsável pelo filho, até 12 anos incompleto. Então, se tiver alguém para cuidar do filho, o homem não tem a possibilidade da prisão domiciliar. Mas se ele for o único responsável, nesse caso, vai ser concedido como é concedido para as mães. Perfeito. Então, gente, uma questão é uma aula, né? Uma aula, que maravilhosa. Perfeito, pessoal. Muito bom, muito bom. Uma aula. Impressionante. Parabéns, Lu. Vamos lá. Quarta questão, gente. O Unesp também. A Buvu aqui. A atribuição para a lavratura do auto de prisão em flagrante é da autoridade policial do local em que ocorrer a prisão-captura, mesmo que esta se dê em lugar diverso do da prática do crime. E aí, jovens? Então, essa questão, para quem é na prática, quem já é do âmbito policial, ficou uma questão fácil de responder. Uma questão dificílima de responder. Porque a gente acaba confundindo com as regrinhas de competência. Né? De ação, exatamente. Então, essa questão foi bomba da prova de delegado aqui de São Paulo. Um monte de gente errou essa questão. Vieram me questionar, mas a gente tem um artigo 290 do CPP, que ele fala o seguinte, eu vou ler aqui, ó. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no local onde alcançar, apresentando imediatamente a autoridade local, que depois de lavrado, se for o caso, o auto de prisão em flagrante, providenciará para a remoção do preso. Então, quem vai lavrar o auto de prisão em flagrante é a autoridade do local da captura. Mas isso não vem expresso com todas as letras, né? Local da captura. Então, é uma questão de interpretação. Quando fala que, sendo perseguido, ele tem que ser apresentado para a autoridade, então, a autoridade que for lavrar a prisão em flagrante tem que ser a autoridade do local da captura. Então, essa resposta está correta, gente. Um monte de gente está respondendo aí errado. É correta. Então, o CPP segue a regra da territorialidade. Né? No início do CPA fala territorialidade. E a regra de territorialidade é local da consumação do crime. Então, o pessoal vai confundir por isso. Fala assim, local da consumação do crime. Lembrar que isso é regra de competência. E não a regra da lavratura do auto de prisão em flagrante. Então, o auto de prisão em flagrante delito vai ser no local da captura. Isso caiu. Errou uma galera na prova, errou essa questão mesmo. Como eu falei, é para não confundir com competência, é uma questão que é de interpretação mesmo de um artigo, e é um artigo que quase não cai, assim, o pessoal deixa passar meio que em branco, né? E aí, só para lembrar, às vezes eles falam sobre territorialidade. A gente tem que lembrar que dentro das competências, a competência territorial é a única relativa. E a competência territorial, ela tem as regras. E essas regras andam caindo muito em prova. Então, eu vou falar aqui rapidinho as 3, pra vocês não esquecerem nunca mais, né? Primeiro, local de consumação do delito. Aí fala, e se não souber o local de consumação do delito? Domicílio ou residência do réu. Então, pode ser no local de residência do réu, que pode correr a ação e até atribuição para investigação. E se não souber no domicílio do réu, se ele não tiver domicílio, aí sim a gente vai utilizar a prevenção. Lembrando que se o
réu tiver mais de um domicílio, vai ser o que primeiro tomar conhecimento do fato. Isso vai caindo muito nas provas. Se quiser, anota aí no cantinho, porque isso é letra de lei, mas é letra... Então, quem quiser, anota aí, coloca uma observação que essas questões estão praticamente, eu acho que eu vejo a cada 10 concursos, uns 3 tá caindo questão das coisas, 30%. Vamos para a próxima? Então a resposta tá correta, hein? Quem anotou aí? Questão 4 correta, gabarito correto. Questão 5, Banca Fundatec. Diz o seguinte, gente. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública e ao Ministério Público. Certo ou errado? E aí, galera, certo ou errado? Manda aí, Adriana, vamos ver o que o pessoal vai falar antes de eu responder. Esperar vocês se manifestarem. Errado. Não falou nada, olha lá. Até agora ninguém... Ah, começou. Certo. Então, isso também errado. Tá caindo em prova. E eu vou começar a responder ela para vocês de um jeito muito simples. O CPP estabelece, então, prisão em flagrante delito. É a única prisão que não depende de ordem judicial, de autorização judicial. Qualquer um do povo pode fazer e os policiais, órgãos de segurança pública devem, então eles têm obrigação de atuar quando existe um flagrante. As espécies de flagrante estão previstas no artigo 302 do CPP. Flagrante próprio, então quando está cometendo a infração, acabou de cometer, impróprio quando é perseguido, ou presumido quando é pego depois com as coisas, objetos, papéis, que faz presumir ser o autor do delito. Então essas são as espécies de flagrante. Ao chegar ao flagrante numa delegacia, o delegado toma algumas atitudes. Primeiro, imediatamente, ele tem que tomar algumas atitudes. O que ele tem que fazer? Informar o juiz, ele tem que ir ao Ministério Público e ele tem que informar a família do preso ou a pessoa, qualquer um deles. Qualquer um não, tem que informar os 3. E aí a gente tem um prazo de 24 horas para tomar algumas providências. E são 3 providências. Lavrar o auto de prisão em flagrante e encaminhar para o juiz. Enviar uma cópia do auto de prisão em flagrante para a Defensoria Pública e entregar a nota de culpa para o preso. Então, são essas 3 coisas que tem que ser feitas em 24 horas. Nelas, eu não tô vendo eu não falei nenhuma vez que vai ter que mandar cópia do auto de prisão em flagrante para o Ministério Público. Então, tá aí nosso gabarito. Tá errada a questão. E é muito simples, eu vou tentar explicar para vocês. Como todo mundo que faz prova para delegado aí, que é da área policial, já deve ter visto, né? Todo mundo é advogado, já deve ter visto auto de processo. Eu sei que agora tá ficando tudo eletrônico, mas todo mundo aí não é tão... já pegou um processo físico. O flagrante, ele é um inquérito. Então, ele inicia o inquérito, é como se fosse um processo físico. E a gente encaminha para o juiz. E o juiz encaminha para o Ministério Público, depois de ratificar o flagrante. E o Ministério Público, assim, fica sendo um processo único. Não faz sentido você encaminhar um processo para o Ministério Público e um processo para o juiz, né? Processo que eu falo assim, inquérito. Então, não faz sentido ter um para o Ministério Público e um para o juiz, sendo que eles vão atuar no mesmo ato. É importante mandar para a Defensoria se não tiver advogado, por quê? A Defensoria precisa atuar rápido. Ela precisa estar lá amanhã na audiência de custódia. Então, por esse motivo, tem que ir para a Defensoria se não tiver advogado. Espero que eu tenha ajudado aí, até para poder entender quem fica na dúvida de para quem que tem que enviar. Então, tá errado o gabarito, tá? Artigo 306 do CPP, caput e parágrafo 10. É 10. Parágrafo primeiro, desculpa, gente. É parágrafo aqui primeiro. tá aparecendo 10. Tá. Pessoal, eu desativei aqui os comentários só porque tava travando um pouquinho. Porque quando todo mundo fala, isso é normal, né? Na internet. Quando muita gente comenta, o negócio vai travando.
Mas... Eu não travou agora, né? Porque minha internet tá boa. Sim, não. No outro a gente teve que Eu vou explicar pra começar. quem não tá entendendo. A gente fez uma live, deve ter umas 3 semanas, né, Lu? Mais Acho ou que menos. sim. 3 Pra semanas, um poder mês. falar sobre... um mês, mais ou menos. É. Não, tem mais. Foi... Tá, a gente fez uma live pra poder falar da carreira de delegado. Aham. Só que a internet era péssima. E a gente caiu, a live nossa caiu umas 10 vezes. A gente tentava voltar. E aí eu tomei vergonha na cara e troquei em casa. Então agora eu consigo fazer uma live decente. Tá bem melhor. Tá bem melhor. A gente tá travando às vezes um pouquinho, mas é por causa dos comentários e tal. E é normal, é normal. Mas tá indo muito bem. Já já eu ativo os comentários novamente, tá? Assim que eu fizer a pergunta, eu ativo pra vocês responderem. Questão número 6. Vamos lá. CESP. Quando o MP representar por prisão temporária, não será possível que se decrete a prisão preventiva, uma vez que isso representaria ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. CESP sendo CESP. CESP, né? CESP, o que vem na cabeça? Jurisprudência. Sim. Então, vamos lá. Eu quero ver. Cadê a resposta do pessoal? Sei, gente. Certo ou errado? O que vocês Sei. acham? Errado. Aí, ó, tá travando por causa dos comentários, mas já volta, gente. Já volta. A Lu... Tá me ouvindo, Lu? Deixa eu ver se ela tá me ouvindo. Certo, errado. Deixa... Gente, eu vou interromper os comentários só pra ver se eu consigo recuperar aqui a Lu. Peraí. Deixa eu ver se ela volta. Lu? Ah, tá mesmo um pouco meu. Travou mesmo, viu, gente? Ela até... Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou encerrar um pouquinho essa live e eu vou voltar pra gente continuar. Não saiam daí, tá, gente? Voltei! Agora vai! Deu uma travada. Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Acontece, gente. Essas coisas de internet, a gente não tem muito controle. Mas vamos lá, sem demoras. Não se preocupem que a gente vai dar um jeito de colocar depois tudo isso no YouTube. E vocês poderão acessar várias vezes ainda, tá? Vamos lá, a Luciana já tá aqui. Agora vai. Eu acho que o nosso tempo também estava quase encerrando, porque realmente é uma temática que é um pouco Foi longa. só elogiar, hein? Então não vou nem mais elogiar. O plantão tá tranquilo. Aí eu olho pra porta e vem flagrante. Então, Isso aí. então assim. Mas tá fluindo. Eu vou só repetir aqui a questão que é a 6, que diz que quando o Ministério Público representar por prisão temporária, não será possível que se decrete a prisão preventiva, uma vez que isso representaria ofensa ao princípio da inércia da jurisdição. Gabarito? Então vamos lembrar primeiro. A gente aqui vai falar sobre prisão temporária. Gente, vamos lembrar o seguinte. Pela inércia da jurisdição, aí o princípio... A gente tem que lembrar que a gente está agindo no pré-processual, inquérito penal. Então, como é inquérito policial, o juiz ele não pode agir porque ele quer. Ele não pode sair agindo de ofício e pedindo prisão. Por quê? Quem está atuando no inquérito é o delegado de polícia. Então, o delegado de polícia tem que representar, sendo que o Ministério Público também pode representar por prisão. Então, tanto a prisão preventiva quanto a prisão temporária, na fase de inquérito, tá? Pré-processual, exige a representação do delegado ou do MP. O juiz não pode agir de ofício. Agora, falando especificamente de prisão temporária. Prisão temporária está regulamentada em lei específica e ela serve para poder ajudar nas investigações. Então, a prisão temporária, ela é só enquanto está ocorrendo investigação. Ela é para auxiliar o delegado de polícia nas investigações. E aí, a nossa questão fala o seguinte. Se o MP
ele vai lá e representa pela prisão temporária. O juiz entende que a prisão é preventiva, é melhor, né? A prisão preventiva é melhor que a temporária. Ele pode conceder a preventiva ao invés da temporária, sendo que, como eu falei, no inquérito, o juiz não pode atuar em nenhuma das duas de ofício. Aí, o que o STF fez? Como eu falei, questão da CESP, né? Vamos falar sobre jurisprudência. O STJ, quer dizer, ele reconheceu que o juiz ele tem que aplicar o melhor direito. Então, a partir do momento que o MP já está provocando, então, já que tem um ato de provocação, ele não está agindo de ofício. Ele vai ver qual que é o melhor direito e ele deve aplicar o melhor direito. Então, nesse caso, se ele for provocado para prisão temporária, que a prisão preventiva é melhor, pode conceder a preventiva, sim. Porque ele está atuando, aplicando o melhor direito, sendo que ele já foi provocado para o MP ou pelo delegado de polícia. Isso é decisão jurisprudencial, depois vocês vão ter o gabarito aí, tem o número da decisão direitinho. Mas então o juiz, ele não pode atuar de ofício, mas se for provocado, beleza. Então a nossa questão está errada. Tá errado, gente, o gabarito errado, questão número 6. A questão número 7 também foi de prova de delegado e diz o seguinte, acho que foi em Mato Grosso do Sul aqui, né? A autoridade policial, para determinar o valor da fiança, terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado e as circunstâncias indicativas de sua culpabilidade. E aí, gente, certo ou errado? E aí? Fiança. Valor da fiança. Letra de lei. Hã? Letra de lei, é. Letra de lei. Mas questão que aí confunde, gente. Vamos lembrar. Fiança. O que vem a ser fiança? Fiança é uma medida cautelar. Então, ela está lá no 319, junto com as medidas cautelares, da previsão da fiança. A fiança ela é uma garantia. Então, a gente está garantindo que aquela pessoa, o investigado ou o réu, ele vai comparecer aos atos do processo, que no final, se tiver uma condenação, vai ter um ressarcimento à vítima, que vai ter pagamento das custas processuais. Então, é uma espécie de garantia, tá? Então, o juiz ou o delegado de polícia pode arbitrar fiança e conceder uma liberdade provisória. Então, diante da possibilidade de arbitrar fiança, a gente tem que estabelecer um valor. Vamos lembrar só uma coisa. Para quem vai fazer prova de delegado é essencial. Quando o delegado pode aplicar fiança? Tem que analisar a pena. Então, o delegado só pode aplicar fiança com pena máxima até 4 anos. Tá? Quando o crime for até 4 anos. E acima de 4 anos a pena, só o juiz que pode aplicar a fiança. Só ele que pode arbitrar a fiança, né? E aí tem os valores. O delegado pode arbitrar de 1 a 100 salários mínimos e o juiz de 10 a 200 salários mínimos. E tem que lembrar lá que tem a possibilidade da gente aumentar, diminuir ou dispensar. Eu não vou falar dessa possibilidade, porque eu acho que tem uma questão aqui pra frente, então daqui a pouquinho eu falo pra vocês sobre isso. Mas quando a gente vai analisar qual o valor que tem que ser arbitrado, a gente tem que analisar 5 pontos que está previsto na lei, tá? Vamos lá, primeiro é a natureza da infração, depois é condições pessoais de fortuna, porque não adianta nada a gente arbitrar uma fiança de R$800 para uma pessoa que ganha 100 mil. Então, isso não vai doer no bolso dele, não vai servir como uma garantia e ele não vai estar nem aí se ele colocou lá R$800. Então, deve sim ser analisada as condições pessoais de fortuna do investigado ou do indiciado. Tem que olhar também vida pregressa, para ver se a pessoa é reincidente ou não, as circunstâncias de periculosidade e as custas do processo, porque, como eu falei, garante também o pagamento das custas do processo até o final. Então, a gente tem que analisar isso tudo para determinar qual que vai ser o valor da fiança. Mas a nossa questão aí fala sobre culpabilidade. Em momento nenhum eu falo culpabilidade, porque, na verdade, o que fala é de periculosidade, gente. Então, essa questão aí é uma palavrinha até, porque não é circunstâncias indicativas de sua culpabilidade, e sim
circunstâncias indicativas de sua periculosidade. Está lá no artigo 326 do CPP a nossa resposta. Então, o gabarito é errado. Uma palavrinha. Uma palavrinha. Só que elas são parecidas, né? É um tipo de questão, se a pessoa está com pressa, ela tende a errar, né? Porque tende a errar, até porque... Elas são até parecidas. E é uma palavra que, tipo, se você for parar para pensar, você consegue até entender um sentido. Então, realmente, letra de lei é questão pegadinha, é o que a gente fala, tem prova. E eu vou ser muito sincera, eu acredito que questões de letra de lei decoreba, assim, não mede conhecimento. Não. Mas tristeza. As bancas hoje, é triste, mas as bancas hoje, infelizmente, elas fazem questões desse tipo porque elas precisam eliminar candidatos. Então, ao mesmo tempo que elas fazem questões inteligentes, sempre tem umas questões pegadinhas para poder ver quem que leu a lei, quem está atento e acaba eliminando, às vezes, candidato bom que perdeu por causa de uma palavrinha, né? Mas vamos para a próxima. Foco, minha gente, foco na missão. Questão número 8 de 2018 da nossa VUNESP, querida Vuvu. Para que haja a possibilidade de quebramento da fiança novamente aqui, na hipótese de nova infração penal dolosa, é necessário o trânsito em julgado do crime posteriormente verificado, perdendo o acusado o valor integralmente recolhido da caução processual. Certo ou errado, gente? Ninguém mandou nada aí, ó. Não tá nem respondendo. Grilos. Gri. Letra E, ó. Errado. Então, gente, essa aqui ela exige duas coisas. Uma letra de lei e a outra jurisprudência. Então, vamos lá. O que acontece? A fiança, como eu falei, medida como medida cautelar, é uma garantia, tá? Mas ela estabelece algumas regras. Então, o juiz determina algumas regras para a fiança, porque ela vai garantir que o autor vai estar sempre participando do processo, que ele vai estar em atos. E a partir do momento que a fiança é quebrada, ou seja, o autor, o investigado, não cumpre com as regras estabelecidas pelo juiz, ele quebra a fiança. E essa quebra de fiança, ela possui algumas consequências. E uma das consequências é exatamente o que está falando aqui. Será que é a perda do valor integral recolhido da caução? Na verdade, a lei estabelece que não é a perda integral, é a perda da metade do valor. Por quê? Porque ele só quebrou a fiança. Então, a partir do momento que ele quebra a fiança, ele perde metade do valor. Se ele perdeu a fiança por completo, que a gente vai falar... não sei se vai falar lá pra frente. Eu acho que não. Mas o que acontece? Se a perda da fiança, ela só acontece de uma forma. A perda da fiança foi dada a sentença, determinado o início da execução da pena. Ele foi lá e não se apresentou para começar a execução da pena. Nesse caso, ele perde a fiança. E aí sim ele vai perder o valor total. Mas enquanto ele só quebrou a fiança, ele vai perder metade do valor. Então aí a gente já sabe que o gabarito está errado, mas tem uma outra questão também que está errado, que está relacionada a uma jurisprudência. Fala que uma das formas de quebrar a fiança é a prática de nova infração dolosa, tá? Novo crime doloso, nova infração dolosa. Mas aí surgiu uma discussão doutrinária falando, será que você quebrar já a fiança só pela prática da infração, você não está ferindo o princípio da inocência? Será que não é necessário esperar um trânsito em julgado? O STJ já decidiu, esse entendimento já é pacífico, que não é necessário aguardar trânsito em julgado. O simples fato de praticar uma nova infração, ele já está ferindo as condições da fiança. Então, ele já não está cumprindo com as condições da fiança. E, com isso, ele já vai sofrer a consequência de perder metade do valor da fiança. Então, aqui a gente tem dois erros, né? Não é necessário trânsito em julgado do crime posterior e, além disso,
não é o valor integral recolhido. É somente a metade do valor. Pode ir para a próxima? Com certeza, gente. Anotem tudo. Nona questão. Para existir a prisão em flagrante nas hipóteses de perseguição, é necessário que o agente seja preso em até 24 horas após o fato. Essa é clássica. Essa aqui já Essa é fácil também. É clássica e é fácil. Porque eu acho que desde que a gente começa, é uma das primeiras coisas que você aprende. Não tem prazo flagrante, gente. Não tem prazo. Flagrante é enquanto estiver dentro das possibilidades do artigo 302 do CPP, está em flagrante. Ou ele está cometendo, ou acabou de cometer, ou é perseguido, ou é encontrado depois com objetos em situação que faça presumir ser o autor da infração. Então, a perseguição aí, a gente está falando sobre flagrante impróprio, né? Inciso 3º. Ela tem que ser, a única coisa que precisa ser imediata e ininterrupta. Então, a partir do momento que teve ciência do crime, começa uma perseguição. Ela pode durar horas, pode durar dias. Então, a gente pode ter flagrante com 2 dias. Eu já fiz flagrante de 2 dias. Porque eu já fiquei 36 horas fazendo uma investigação de forma ininterrupta e a gente foi pegar 2 dias depois do crime. Mas a pessoa estava em estado flagrancial, porque não poderia nem dormir. Então, é possível um flagrante que passa de 24 horas tranquilo da prática do crime. Então, essa daqui já está errada. Eu quero lembrar de uma pegadinha atual de prova, né? O flagrante impróprio, que é esse que exige perseguição, ele tem alguns nomes. Está sendo pegadinha de provas. Então, a gente tem que lembrar que ele também é chamado de flagrante e de quase flagrante. Essa nomenclatura quase flagrante está caindo direto. Então, toma muito cuidado. Anota aí como sinônimo de flagrante impróprio. E quer dizer, quando falar um quase flagrante, é quando estiver falando uma situação de perseguição. Então, e a gente tem que lembrar que a perseguição tem que ser imediata e ininterrupta. Não tem necessidade de prazo, não precisa, não tem nenhuma condição especial da forma de perseguição. Tá? Mas, como o flagrante falam que tem que ser apresentado para o juiz em 24 horas, as pessoas usam a nomenclatura, o 4 horas para confundir o candidato. Fala que o flagrante tem que ser em 24 horas e não existe essa previsão na lei. Certo? Muito bom, questão maravilhosa, gente. Isso aqui, quem estuda para carreira policial, delegado, enfim, agente, investigador, cai muito, de verdade. Questão número 10 da FCC. A falta de testemunhas do crime impede a lavratura do auto de prisão em flagrante, devendo a autoridade policial instaurar inquérito policial para apuração do fato. Será, gente? É importante lembrar. Vamos lá, de novo, começar. A gente tem formas de início do inquérito, né? Inquérito policial. O Lu começou a travar, viu? Quando você estava lendo a pergunta. Então, aí depois trava os comentários. Deixa eu ver aqui. Peraí, que esse melhorou. Melhorou. Show. Quer que eu leia de novo? Não precisa. Eu acho que não precisa, não. Pelo menos eu só dei uma cortadinha, mas deu para entender bem a questão. O que a gente precisa fazer? Toda vez que a gente tem uma situação flagrancial, que chega um flagrante, né, uma prisão em flagrante delito, essa prisão em flagrante delito, ela exige algumas coisas. E dentre elas são testemunhas. E exige um condutor. Se a gente não tem testemunhas, o que a lei determina? Aí que é a questão, né? A lei determina que 2 testemunhas de apresentação assinem um auto de prisão em flagrante. Então, não necessariamente a gente tem que ter testemunha do fato, tá? Podem ser pessoas que estão testemunhando a apresentação do preso à autoridade policial. Testemunhas são chamadas testemunhas de apresentação ou testemunhas instrumentais, e são necessárias 2 para poder assinar. Então, nesse caso, mesmo não havendo testemunha do fato
Isso não quer dizer que vai ter que ser instaurado um inquérito para poder apurar. Pode ser lavrado o auto de prisão em flagrante, lembrando que o auto de prisão em flagrante é a peça inaugural do inquérito, mas não impede que seja feita a prisão em flagrante delito. Então tá aí, gabarito errado. A número 10. O fundamento está no artigo 304, parágrafo 2º. E foi questão de letra de lei também. Letra de lei mesmo. Reproduzir igual. Questão número 11, gente. CESP. Para seu devido cumprimento, o mandado original expedido pela autoridade judiciária deve ser apresentado durante a diligência, sendo vedada a sua reprodução. E aí, Ivo? Não sei nem o que o pessoal tá respondendo, né? Ixi, mas peraí. essa questão... Não tem problema. Esqueci. E aí, gente, dá um tempinho pra vocês responderem, aí depois eu desativo. Olha, errada. Todo mundo tá indo pelo errado. Todo mundo errada. E esse pessoal tá muito afiado. Não, tá aí, ó. O gabarito é errado, então é errado mesmo. Tá? É errado mesmo. Gente, eu vou desativar o comentário só pra vocês ouvirem a Lu. Pronto. Pode ir, Lu. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber, vamos pelas questões óbvias. Está previsto na lei lá, artigo 297 do CPP, fala que pode ter a reprodução quantas vias forem necessárias, desde que seja fiel ao mandado original. Então, tem que ter real, tem que reproduzir os termos. Na verdade, imagina se a gente só pudesse usar um original. Se tivesse um original, a gente vai cumprir mandado de prisão, gente, a gente põe 4 mandados no bolso, porque pode chover, pode molhar, pode rasgar. Já aconteceu da família ficar com raiva de rasgar o mandado. Então, é lógico que a gente pode reproduzir em quantas vias for necessário. Não pode ser só uma via original. Então, não faz sentido nenhum essa questão. Está totalmente errada. Tá? Isso está previsto no artigo lá também, mas dá para ir também pela lógica. É só pensar. Como eu estou falando, a família fica com raiva e rasga o mandado, achando que o cara não vai ser preso. Aí a gente vai tirar outro mandado e entrega para a família de novo e manda alguém assinar. Então, problema resolvido porque pode-se reproduzir quantas cópias forem necessárias, desde que seja uma reprodução fiel do mandado original. As impressoras estão aí para isso, não é verdade? Imagina, a gente vai cumprir mandado, você pisa em poça. Quando você olha o mandado caiu na rua, tá todo molhado, pega chuva. É cada coisa. Vai, senta lá, chega lá na casa do preso, às vezes eles até oferecem cafezinho pra gente. Aí faz um cafezinho, suja o mandado todo. Então não tem como. Tem que ter quantas vias forem necessárias. Tem que ter. Né? Maravilha. Perfeito, doutora Luciana. Gente, vamos lá, questão número 12. CESP também. Conforme o STJ, a prisão temporária não pode ser mantida após o recebimento da denúncia pelo juiz. Prisão temporária. Responda aí, vou ativar aqui, ó. Então vamos, gente. Falou em CESP, já tem, errado, né? gente. Tudo errado, vamos lá. A gente fala no final sobre o princípio da insignificância. Olha, Flávio falando aqui certo, Alex falando errado, Marcos certo. Diga aí, doutora Luciana, diga aí. Então, vamos lá. Como eu falei, gente, lembrando que prisão temporária está prevista em lei específica e é uma prisão para resguardar a investigação, né? É uma prisão para interesse policial. Então, é para poder auxiliar na investigação. Sendo uma prisão para auxiliar na investigação, é uma prisão pré-processual. Então, ela não faz sentido nenhum de ser mantida a partir do momento que foi recebido pela denúncia, pelo juiz. Então, se o juiz recebeu a denúncia, aquela prisão não faz sentido manter, por quê? Não tem mais atos de investigação. A partir daí, a gente começou o processo. E começando o processo, não tem por que a gente manter uma prisão que ela serve para resguardar a investigação. Então, o que pode ser feito é a conversão da prisão temporária em prisão preventiva. Que a prisão preventiva, sim,
pode correr em fase processual. Então, a nossa questão aí está certa, já teve um julgamento. Isso também é um tema já pacífico, até doutrina, jurisprudência, mas já está pacífico porque não faz sentido se manter uma prisão para investigação na fase processual. E vamos lembrar que prisão temporária, ela tem prazo, né? Além de estar prevista em lei específica, de ser somente para alguns crimes que estão previstos na lei. Tem alguns crimes que estão previstos na lei que pode aplicar. Ela tem prazo específico, que é 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5. E no caso de crimes hediondos, 30 dias, podendo ser prorrogados por mais 30. Hediondos ou equiparados hediondos, né? Então, é uma prisão que cai na prova também, mas é uma prisão simples. E lembrando que prisão temporária não pode ser pedida de ofício pelo juiz. É necessária representação do MP ou do delegado de polícia. Pode Desliga, gente. Desliga. Próxima questão. Muito bom. Maravilha. Somente se admite, questão número 13, somente se admite a decretação de prisão preventiva nos crimes dolosos, cuja pena mínima for igual ou superior a 4 anos, desde que presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria. Prisão preventiva, gente. Prisão preventiva. Preventiva. É importante sempre lembrar que as prisões são diferentes, elas têm funções diferentes. Isso. Então, temporária, ela está ligada à investigação. Então, é interesse da investigação. Preventiva é uma prisão que você quer que a pessoa responda ao processo presa. É praticamente isso, tá? Para vocês poderem diferenciar de uma forma mais fácil, na cabeça, assim, né? É meio leigo falar isso, mas uma forma mais fácil de identificar. Então, eu quero que essa pessoa responda o processo preso porque tem os fundamentos. Vamos pedir uma preventiva. Agora, eu preciso que essa pessoa esteja presa porque eu preciso fazer um ato de investigação que eu preciso da presença física dela, ou porque ela pode atrapalhar na investigação. Então, nesse caso, a gente pode optar pela temporária. Quando a gente fala em prisão preventiva, a gente tem que lembrar aqui que é necessário materialidade e indícios de autoria. Primeira coisa, né? Que essa é a primeira coisa que tem que ter. Depois tem que ter, porque eu tô vendo aqui que eu tinha anotado para falar. Aí, pode falar, não tem problema não. Pode falar. Os fundamentos têm que ser baseados em garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal. Então, a gente tem que fundamentar em cima disso. Então, tem um dos motivos para a gente fazer a prisão? Ótimo. Agora a gente vai ver que são os crimes. Quando que é possível aplicar a prisão preventiva? E aí a lei também estabelece quando que vai poder ser aplicado. E são nos crimes dolosos, cuja pena máxima seja superior a 4 anos. Tá aí nosso gabarito, né? Então, já respondemos porque está na letra de lei. Então, isso. Quando fala... A questão fala igual ou superior. Tá errado. Porque fala mínima for igual ou superior. Então, a gente tem duas palavras erradas. Não é mínima e não é igual. É máxima e é superior a 4 anos. O outro caso é no caso de reincidência. Também autoriza a prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medidas cautelares. E quando a gente não souber a identidade civil. Então, dúvida no caso de identidade civil. Lembrando que dúvida no caso de identidade civil, descobriu a identidade e acabou o fundamento. Então, tem que liberar, tá? E no caso de descumprimento de medidas cautelares também, não é automática a prisão. Por quê? É necessário você verificar antes, a prisão é a última ratio, que fala no direito, né? É o caso extremo. Então, antes tem que verificar todas as possibilidades de aplicação de outras medidas cautelares. Ou uma medida cautelar mais grave, ou acumular 2 medidas cautelares. Você tem que buscar todos os meios antes de decretar a prisão. Mas se descumpriu as medidas cautelares e não tem nenhuma que seja ideal para o caso concreto, aí sim pode ser decretada a prisão preventiva. Então, está respondido o gabarito, nós estamos na questão 13. O gabarito está errado, com o fundamento no artigo 313, inciso 1, que tem que ser
pena máxima superior a 4 anos. De vez em quando eles cobram um crime comum na prova, né? Que eles pedem furto simples. Que é a possibilidade. Porque furto simples é um crime batido, assim, todo mundo sabe, porque é muito usual. Então, no caso de furto simples, não é possível. Agora, no caso de furto qualificado, já é possível. Então, tá aí um exemplo para quem quiser anotar, né? Anotem. Gente, maravilha. Não é possível no inciso primeiro, viu, gente? Mas se a pessoa for reincidente, aí você fundamenta no inciso segundo. Então, tem as outras possibilidades. Tem que ser pelo menos uma delas, né? Perfeito. Anotaram? Deixa eu ver vocês aqui, né? Eu tô bloqueando vocês. Eu me sinto mó cruel fazendo isso, né? Eu adoro ver os comentários. Voltei aqui. Gente, questão 14. A autoridade policial poderá dispensar a fiança, a depender da situação econômica do réu, ou reproduzi-la até o máximo de 1/3. E aí, pessoal? E agora a gente tá falando sobre fiança de novo, sobre fiança de novo, fiança novamente. Gabarito certo ou errado? Cai muita questão de fiança. Isso começou a cair muito depois de 2011, questões sobre fiança, porque a fiança antes era um instituto esquecido na lei. E com a Mubares, que a prisão preventiva como o último caso, eles passaram a dar um valor maior para a fiança. Então, a liberdade provisória mediante fiança, hoje é muito comum. A gente aplica na delegacia, o juiz aplica, assim, praticamente em todos os casos que ele vai dar hoje, poucos são os casos de liberdade provisória sem fiança. Então, cai muita questão de prova porque está sendo uma coisa muito usual, realmente uma coisa que é aplicada, é efetiva. Então, é importante o pessoal saber. E no caso aí, como eu falei que eu ia pular, né, a parte que falava sobre as possibilidades, que é importante a gente lembrar. Dentro do valor da fiança, eu falei que o delegado de polícia pode estipular fiança, pode atribuir fiança, né, nos crimes até 4 anos. Pena máxima de até 4 anos. E o juiz, quando for superior a 4 anos. Inclusive, 4 anos o delegado pode aplicar a fiança. Aí a gente tem os valores. O delegado de polícia só pode aplicar a fiança de 1 a 100 salários mínimos. E o juiz de 20 a 200, de 10 a 200 salários mínimos. Isso é o que prevê a lei. Mas eles dão uma possibilidade de modificar esse valor. E a possibilidade é falar sobre a dispensa da fiança, reduzir a fiança ou aumentar a fiança. E a nossa questão tá aí, ó. É o nosso gabarito, né? Fala sobre reduzir até o máximo de 1/3. A lei fala reduzir em 2/3. Então, o nosso gabarito tá errado. Lá vai outras pegadinhas bobas, né? Coisa mínima. Mínima, Só que aí é uma coisa boba mesmo, né? 2/3. E a gente tem que ela pode ser aumentada também. Ela pode ser multiplicada por até 1000 vezes. Então, vai depender das condições do réu, as condições de fortuna do réu. Então, eles vão determinar. O que é importante aí? Tem um outro ponto nessa questão, que não é só a letra de lei, assim, da questão do máximo ou mínimo de 2/3. Aqui fala, a autoridade policial poderá dispensar a fiança, a depender da situação econômica do réu. Essa questão de dispensar a fiança é muito discutida. Existem algumas pessoas que defendem a possibilidade do delegado de polícia dispensar a fiança, mas a lei determina, no artigo 325, parágrafo 1º, inciso 1, que a dispensa da fiança vai ser na forma do artigo 350 do Código. E o artigo 350 do Código, ela fala a fiança aplicada pelo juiz. Então, que a doutrina majoritária entende e que eu aconselho a colocar principalmente em prova de primeira etapa. Todo mundo sabe que eu sou super defensora da minha categoria e de trazer institutos para a polícia. Delegado, para mim, pode fazer quase tudo, sabe? Assim, tem que dar o máximo de atribuição possível. Mas a questão de dispensar a fiança é melhor você deixar só por conta do juiz, porque a lei determina que é nos termos do artigo 350,
E o artigo 350, ela fala só em juiz. Então, o juiz vai dispensar a fiança. Então, a princípio, o que a doutrina majoritária entende aí, delegado de polícia pode reduzir ou multiplicar. E o juiz que tem esse poder de reduzir, multiplicar e dispensar. Então, para mim, essa questão tem 2 erros. Além da quantidade, que não é 1/3, é 2/3, fala que o delegado pode dispensar a fiança. Então, eu entendo como 2 erros essa questão. Interessante. Muito bom, gente. Muito bom mesmo. Anotaram? Hein? Deixa eu voltar aqui para eles, né? Que eles... Voltei, meus amores. Deixando vocês falarem. Gente, anotaram tudo? Vamos para a última questão, né? Infelizmente, que essa live tá maravilhosa. Se deixar, eu ficar aqui a madrugada inteira. Vou ter que pagar adicional noturno pra doutora Luciana. Imagina, gente, aquele dia seguidas, né? Agora nós vamos fazendo 1000 lançada. É isso aí. Gente, questão número 15 e última. O descumprimento da medida cautelar imposta ao acusado para não manter contato com pessoa determinada é motivo suficiente para o juiz determinar a substituição da medida por prisão preventiva, já que a aplicação de outra medida representaria ofensa ao poder imperativo do Estado, além de ser incompatível com o Instituto das Medidas Cautelares. Acabou que eu já antecipei um pouco essa resposta. Já expliquei isso. O que acontece, gente? Já tá aí o pessoal falando, realmente o gabarito é errado. A prisão é a última ratio, vamos lembrar que a prisão é excepcional. Então, o que o juiz ele deve fazer? Diante de um descumprimento de uma medida cautelar, ele deve analisar se existe outra cabível no caso concreto, um pouco mais drástica, né? Um pouco mais rigorosa, porque ele tem que imputar uma sanção, né? Então, vamos agravar aquela medida cautelar. Se ele não encontrar uma medida cautelar passível, ou no caso em concreto entender que é pouco, ele pode acumular 2 ou 3 ou 4. A gente vê, gente, é muito comum o cúmulo de medidas cautelares. A gente vê assim, tem juiz que além dele arbitrar a fiança, ele estipula que a pessoa não pode sair da comarca sem comunicar, ele determina que tem que mostrar que está trabalhando, né, que tem que informar a atuação ilícita. Algum dos casos ele pede passaporte, entrega de passaporte. Então tem várias outras medidas que o juiz determina juntas. Então ele acumula 1, 2, 3, 4, 8 medidas cautelares que ele entender cabível. Ele pode ter cabível que a pessoa não pode sair final de semana junto com a fiança, ou então que ele tem que estar a partir de certo horário em casa, recolhimento noturno. Então é possível ter várias medidas cautelares. E, em último caso, de forma extremamente excepcional, ele vai aplicar a prisão preventiva. Então, assim, tinha uma discussão, ainda tem várias correntes doutrinárias falando que para aplicar a prisão preventiva tem que ter cumprido o artigo 312 e 313 do CPP. Mas a maior parte, inclusive, tem entendimento do STJ falando que não é preciso cumprir, porque tem a possibilidade, está previsto na lei, que descumprido medida cautelar, a gente pode colocar prisão preventiva. Então, é possível prisão preventiva, mas vamos lembrar que antes tem que se analisar tudo. Então, nosso gabarito aqui está errado, porque não é automática. Se o juiz entender que é cabível outra cautelar, ele pode aplicar outra cautelar sem problema nenhum. Espero que eu tenha ajudado aí todo mundo nos estudos. Pelo amor de Deus, você ajudou demais. Doutora Luciana, muito obrigada. Tô nem palavras para te agradecer. Pessoal, eu vou liberar. Eu não sei se nós temos muito tempo aqui para falar, para responder outras perguntas, mas eu prometo que eu vou trazer a doutora Luciana aqui novamente. Falando sobre o princípio da insignificância. Você pode responder, então, só do princípio Você consegue? Eu acho que nós temos pouquinhos minutos, mas dá tempo. Responde aí. Dá tempo sim. Tá, responder. Então, vamos lá, gente. Vocês vão ver várias pessoas falando um monte de coisa, né? De princípio da insignificância. O que eu sempre falei para quem está estudando diretamente voltada para a atuação policial. Os livros, os doutrinadores, normalmente são magistrados,
são defensores públicos, promotores, as doutrinas clássicas que a gente tem. E eles alegam que não é possível o delegado aplicar o princípio da insignificância. Porque eles falam que o delegado está adstrito a analisar a tipicidade formal do crime. Isso é o que eles alegam. Então, se olharem no livro, provavelmente vocês vão achar isso. Quem faz prova para delegado e escreve isso está eliminado. Então, abre o olho. Inclusive, eu errei essa questão quando eu fiz a prova do Rio de Janeiro. A última caiu essa questão, na questão dissertativa. E o delegado, ele pode aplicar o princípio da insignificância. Eu aplico, o Delta Thiago aplica, ele coloca aí direto nas redes sociais. Todos os delegados que eu conheço praticamente aplicam o princípio da insignificância no caso em concreto. O que é necessário? A gente analisa os requisitos, né, que o STF estabeleceu, mas a gente pode aplicar assim. Primeiro que não tem lugar nenhum na lei que fala que o delegado tem que analisar somente tipicidade formal. Para começar, não tem lugar nenhum. Então, se a gente pode analisar tipicidade, se a gente pode analisar o crime, na verdade, é lógico que engloba a tipicidade material também. Então, a gente tem que analisar no caso em concreto. Até porque não faz sentido nenhum algo que vai excluir a tipicidade, então automaticamente já está excluindo o crime, a gente não poder analisar e ter que mandar a pessoa presa no caso de um flagrante. Então, o delegado ele pode analisar, ele deve analisar. Nós somos os primeiros garantidores do direito, nós somos os primeiros a ter contato com o caso em concreto. E a gente como defensor, como Ministério Público, como isso, nós somos autoridades que temos... somos formados em direito, somos carreira jurídica, a gente tem capacidade técnica para analisar o caso em concreto. Então, por isso tudo, o delegado pode aplicar o princípio da insignificância sem nenhum problema, tá? E além disso, o que eu falo? Quando eu respondi essa pergunta errada, né, na prova do Rio, depois eu vi a resposta certa. Esse foi o tema da minha pós-graduação. E eu fiquei muito na dúvida como que se aplica no caso em concreto. E isso está sendo uma questão muito perguntada nas provas orais. E o que eu cheguei à conclusão? Tem duas formas de se aplicar o princípio da insignificância no caso em concreto. Primeira forma, você pode chegar na delegacia, o caso, analisou que tá, o princípio da insignificância tem todos os requisitos do princípio da insignificância, lavrar um boletim de ocorrência e determinar a instauração de inquérito policial. E já ouvir as partes, ouvir todo mundo que está lá, né? Apreender o objeto ou devolver para a vítima o objeto. E aí você vai colher todas as informações possíveis. Mas fazer só um boletim de ocorrência e determinar a instauração de inquérito. A outra forma é fazer o auto de prisão em flagrante delito, já que a pessoa foi apreendida em flagrante delito, né? Foi capturada em flagrante delito, e ao final não ratificar a prisão em flagrante, alegando que não tem tipicidade material. Então tem essas duas formas, os delegados aplicam, viu? Isso é bem tranquilo, nunca tive problema com o juiz, todas as vezes que a gente aplicou. Isso não impede o Ministério Público, não impede o juiz de analisar o caso, até porque a gente instaura inquérito, então vai ser encaminhado para ele de fato. Quando só lavra boletim também, tem delegado que acha que nem deve instaurar inquérito policial, porque o fato é atípico. Se tirou a tipicidade material, o fato é atípico. Então, nesse caso, só faz o boletim de ocorrência. E mesmo o boletim de ocorrência, ele fica na delegacia. Então, todo mundo tem acesso. O boletim de ocorrência é público, a gente passa por auditorias, o Ministério Público analisa, tem correições periódicas. Então, não tem motivo nenhum para falar que o delegado não pode aplicar o princípio da insignificância. Espero que eu tenha respondido o colega aí. Respondeu. Vou ativar aqui os comentários para ver o que ele está falando. Pronto. Excelente, agradeceu. Lu. Perfeito. Foi o Wendel que perguntou. Respondeu, né? Ele não falou nada. Wendel Pacheco. Respondi. Prova oral responde, pelo amor de Deus, que pode, gente. Prova oral de delegado pode. Agora, se for fazer Ministério Público ou juiz, aí você já pondera a sua resposta, tá?
Por quê? Maravilha. É o que eu falo, defenda a sua instituição. Então, traga poderes para sua instituição. Delegado de polícia pode, para a prova de delegado. Se for fazer prova para juiz ou para Ministério Público, utiliza os fundamentos clássicos que a gente tem, que o delegado só pode analisar a tipicidade formal. Mas a gente pode, nunca tivemos problema. E agora com as novas doutrinas policiais, que agora que está tendo doutrinadores policiais, Sim, isso já está começando verdade. a ficar mais dividido, né? Perfeito. Gostaram? Meu Deus, Luciana. Muitas palmas para você, parabéns mesmo. Foi incrível de verdade, eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem quer ver depois, vai ficar aqui no Instagram por mais 24 horas. E eu espero que a minha equipe, né, que eu já deixei todo mundo avisado, tenha conseguido gravar tudo pra gente poder subir lá pro YouTube, gente. O nome do canal no YouTube é Resumapas, você colocar lá que vocês encontram. Não é um super canal, eu não tenho tanto tempo assim de ficar investindo em gravações de muita qualidade, mas o conteúdo é muito importante. Eu espero que vocês depois revejam essa live. Eu e a doutora Luciana estaremos lá no YouTube. A sua mãe que nós estamos no YouTube. Pode chamar de Lu também, Lu, não é doutor. De Lu, então, intimidade, com intimidade. Lu, muito obrigada. Qualquer coisa, estou à sua disposição, tá bom? Espero que a gente tenha mais encontros aqui, que eu sinto que eles gostam bastante de você, tá? Muito obrigada, Lu. Espero que eu tenha ajudado todo mundo. De vez em quando eu faço revisões também. Sigam, qual é o seu perfil? Diz qual é o seu perfil. Eu faço mais perto de provas, revisões. Meu perfil é @LuPeixotoPS. Então, quem quiser me seguir lá, quem quiser manda dúvidas. Eu demoro um pouquinho para responder, mas respondo todas as pessoas, encaminha por direct. Então, podem me chamar lá que eu tiro dúvida. E quem tá aí, eu tô vendo que tem várias pessoas que tá preparando para prova oral de delegado em São Paulo. Então, espero que vocês sejam meus colegas aqui. Vão ser muito bem-vindos na Polícia Civil de São Paulo. Vou ficar muito feliz, vou para a posse, vou ficar muito feliz de ter vocês aqui. E espero ter ajudado todo mundo. Espero que a gente tenha outros encontros. Também. Espero que a gente se encontre pessoalmente em breve, tá? Deus quiser. Lu, uma ótima noite. Isso mesmo, com acho que tá dando Deus. pra crescer aqui por cima. É verdade. Boa noite, meu amor. A gente se fala depois. Um super beijo. Obrigada a todo mundo que ficou aqui até essa hora da... De nada, velho. Deixa eu ver se volta. Boa noite. Um beijão e bons estudos. Eu espero que a gente sempre esteja ajudando vocês. Lu, mais uma vez para o... Tá bom. O simulado. Tá bom, meu amor. Tá falhando um pouquinho, mas vai ir, vai ir. Parabéns, tá? Obrigada! Fico muito feliz por isso. Obrigada mesmo, tá? A gente aqui, mas a internet... Deixa eu ativar aqui os comentários. Gente, desculpa ficar desativando os comentários, mas foi pra tentar ficar com a live uma qualidade boa pra vocês, tá bom? Falhou um pouquinho no final, mas eu espero que vocês tenham conseguido absorver o máximo de informações, o máximo de... Enfim, foi incrível, tô adorando fazer essa experiência aqui com vocês. Falhou um pouquinho no final, Lu. Um beijo pra todos. Sigam ela, gente. Tem, ó, Lu Peixoto PS. Sigam e acompanhem as dicas para vocês se inspirarem. Eu sigo e me inspira muito. A trajetória dela é uma inspiração pra gente, ainda mais que somos mulheres, que estudamos para carreiras policiais. Então, aproveitem muito, que é uma pessoa muito querida, eu tenho um carinho enorme por ela. Todo mundo que eu trago aqui, na verdade, são pessoas muito especiais para mim e que eu tento compartilhar um pouco do quanto eu admiro essas pessoas aqui com vocês, tá? Eu amei, Lu, pelo amor de Deus, foi maravilhoso. Já, gente, até durante a madrugada eu vou colocar no site o gabarito comentado, tá certo? Nós fizemos alguns comentários pontuais,
mas que embasam, né, as respostas das questões. E também iremos colocar essa nossa live de hoje no YouTube. Qual é o nosso canal lá no YouTube? Qual é o meu canal no YouTube? O nome é Resumapas. É só colocar lá Resumapas que vocês conseguem se inscrever no canal do YouTube. Eu vou avisar aqui nos stories, tá bom? Então continue aqui, gente, acompanhando. Segunda-feira que vem, falando nisso, segunda-feira que vem, nós teremos novamente um novo simulado. Serão 15 itens e a disciplina escolhida foi criminologia. Nós estaremos também aqui com o delegado, Dr. Rafael, que é delegado no Distrito Federal, se não me engano. E ele vai estar aqui com a gente comentando os 15 itens, tá bom? Eu vou anunciar direitinho pra vocês. Uma noite maravilhosa, descansem, que Deus abençoe vocês e a gente se encontra por aí. Um beijo, pessoal!